Olá, boa tarde, tudo bom? Nós estamos aqui, meu nome é Daniela, estou falando do Centro Espírita Seara Fraterna aqui no Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos a essa tarde de estudo, onde nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Há 50 anos depois, com Jorge Elahá. Muito obrigada novamente, seja bem-vindo aqui com a gente. Jorge Obrigado. veio de um outro congresso agora, ele deve estar na correria, mas é sempre muito bom essa oportunidade que temos desse horário, desse momento para estudar um pouco da doutrina espírita. Então, acho que é sempre válido a gente dedicar o nosso tempo a essa obra do bem, que a gente tenta sempre se melhorar, enfim, buscar conhecimentos para a nossa melhora evolutiva. Já estamos com um horário um pouco avançado, então eu não vou falar muita coisa. Eu só quero pedir um pouco de paz, de luz para o nosso grupo. Eu acho que o nosso planeta precisa, sempre que a gente mande boas vibrações, então que a gente tenha sempre isso em mente e a gente busque acrescentar uma vez por dia um pouco do nosso tempo, emanando um pouco de vibrações positivas para todos. Então vamos iniciar nosso estudo aqui. Jorge. A palavra é sua. Obrigado. Gente, uma boa tarde para todos. É um prazer imensamente grande estarmos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a obra 50 anos depois. Quero dar o meu boa tarde aí para as duas, Daniele, para a Carmen, que estão aí conosco, e também o pessoal que está nos nossos bastidores aí. Uma boa tarde para vocês que estão aí no grupo também, participando do nosso evento. Sejamos todos muito bem-vindos. Valéria Morgado, seja muito bem-vinda ao nosso estudo de hoje. Como a gente comentou na semana passada, na semana passada não, mas na primeira das lives que nós fizemos sobre este assunto, nós temos, na verdade, uma história onde uma jovem que é Patrícia Romana, ela, para defender a sua mãe, ela se mostra como sendo a legítima mãe de uma criança que foi implantada na vida do casal para tentar separar os pais dessa jovem, que se chama Célia. Os pais dela são Elvídio Lúcius e Alba Lucínia. Então, vai acontecer, na verdade, uma expulsão. Ela vai ser expulsa de casa a partir do momento em que o pai sente que a filha seria uma mulher perdida, porque aos 18 anos teria ficado grávida. Então, o pai vai colocá-la de fora de casa. E isso ocorre já no comecinho da segunda parte da obra. O pai vai expulsá-la. E ela, então, saindo de casa apenas com o bebê no colo, começa a perambular pelas ruas e um grupo de mulheres piedosas da periferia de Roma oferece para ela guarida e leite para a criança. E ela, então, é acolhida no lar de uma mulher chamada Orfília, e ali nesse lar ela vai se abrigar. A mulher era cristã e vai acolhê-la. Só que o filho desta mulher, que se chamava Júnior, ele assedia a figura de Célia, que é a personagem central da obra, e ela se vê obrigada a fugir. Na fuga, ela sai perambulando pela rua quando ela se defronta com um homem que vem passando com uma carroça, chamado Gregório. Célia, então, pede carona para Gregório, e Gregório a leva até um local, e quando ela está num certo ponto da parada dela, ela prefere descer. Ela diz, não, vou descer aqui. E ela desce e se abriga numa gruta. Comentávamos isso na primeira das lives. O cunhado dela, chamado Caio Fabrícios, passa pela estrada e vê a cunhada numa condição extremamente sofrida, sem abrigo, sem comida, totalmente desassistida. E, diferentemente do que a gente poderia imaginar que ele poderia socorrê-la, ele não a socorre. E quando ela o vê, ela diz, Caio, por favor, me ajude. Ele diz, não conheço você. Eu estou vindo de Roma, do enterro da minha cunhada, que se chama Célia.
Não tenho cunhada mais com esse nome, ela morreu, porque a família, quando ela é expulsa, simulam o sepultamento dela para dar uma justificativa para a sociedade do porquê que a jovem Célia teria desaparecido. E ela, então, fica numa situação de muita desolação. E nós comentamos na semana passada exatamente uma mudança, uma inflexão que a história experimenta nesse momento, que é o fato de que quando Célia, está nessa condição de desassistência, ela sofre uma angústia muito grande. Ela diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com esta criança? Eu tenho que alimentar uma criança e o que que vai ser? O que que vai ser? A criança estava muito doente já. E ela, então, tem uma visão do avô dela. O avô, chamado Quinéios Lúcius, aparece para ela, já era desencarnado, e diz para ela, não se preocupe, minha filha, eu vou cuidar de você. Eu vou proteger você no caminho agora para frente. E interessante que depois desta visão, Célia tem uma mudança muito grande de comportamento. E isso nos leva a uma reflexão, sabe? Ela viu uma vez o avô e ela imediatamente promove uma mudança no seu comportamento. E nós, muitas vezes, participamos de uma reunião mediúnica semanalmente. Nós assistimos comunicações e mais comunicações espirituais, lemos as obras espíritas, nos apropriamos do conhecimento que o Espiritismo nos dá, mas mesmo de posse de todos esses saberes, incrivelmente, nós não conseguimos fazer esse movimento que Célia fez. A gente não se liberta da nossa pequenez espiritual. E o que é que a gente faz? Nós continuamos no nosso processo de sofrimento, mesmo já tendo tido a possibilidade de mudar a nossa história de vida. E isso vai ser extremamente marcante na história de Célia. Por quê? Porque uma única visão muda a história dela. Os biógrafos de Madre Teresa de Calcutá dizem que quando Teresa era ainda muito jovem, ainda uma noviça, ela teve uma visão de Maria de Nazaré. Ela teria visto Maria e Maria teria aparecido para a Madre Teresa e dito para ela: Teresa, cuida dos meus pobres. Esta única visão que Teresa teve de Maria foi combustível para toda uma existência. E ela continuou cuidando dos pobres, mesmo depois de tanto tempo, em função do quê? Da crença de que aquela visão que ela teria tido seria a motivação para todo o trabalho missionário que ela realizou ao longo de tantas décadas. Isso é muito interessante pela possibilidade de nós entendermos que alguns espíritos não precisam de tanta informação espiritual para que eles se mostrem capazes de promover uma mudança. É como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, com uma única visão de Jesus, promoveu uma mudança incrível na sua vida. E nós? Como é que nós estamos lidando com as informações espirituais que a vida nos oferece? Às vezes, nós temos até muito contato com as coisas do espírito. Nós temos muitas informações espirituais, mas mesmo tendo esses informes, nossa vida não muda. Às vezes fazemos pequenas mudanças em que a gente melhora e depois a gente volta para o mesmo padrão, como se aquelas informações não tivessem sido suficientes para transformar as nossas vidas como elas deveriam ser. É aí que a gente percebe a maturidade do espírito, que diante de uma única revelação espiritual já promove uma mudança incrível no seu caminhar em termos de evolução espiritual. Então, o que é que vai acontecer com Célia Lúcius? Ela vai, então, ter uma fortaleza de espírito a partir desse momento e ela se acalma. Desse momento que estamos falando agora para frente,
Célia não voltaria a ter mais nenhuma crise como ela teve na hora que ela se sentiu abandonada naquela furna, na estrada, sem ninguém para cuidá-la. E isso não porque ela tenha tido uma possibilidade de nunca mais ter uma experiência negativa, né? Não. Ela vai ter ainda muitos dissabores na história que tem pela frente. Ela fica na estrada, portanto, mas já numa condição diferente. E Gregório, aquele que era o homem da carroça, o carroceiro que deu carona a ela a primeira vez, ele passa na estrada e a vê na beira da estrada. E ele, então, decide dar a ela uma carona pela segunda vez. Ela pega uma segunda carona do mesmo homem e ele a leva pela estrada e deixa Célia num certo, como se fosse assim, um vilarejo, um conjunto de casas. E ela desce da carroça, ela fica olhando as casas que existiam e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer. Mas ela não está desesperada, ela está apenas olhando e agora. Onde eu vou pedir abrigo? Onde eu vou pedir socorro? Para que lugar eu vou? E entre as casas que estão naquele povoado, aquele grupo de residências, ela olha para uma e diz: eu vou pedir abrigo nesta casa. Ela bate na porta e comentamos isso na última live, inclusive. Ela bate na porta e ela é atendida por um homem que se chama Lécio Munácio. É um velho, um senhor já de idade, cristão, que a recebe e a coloca para dentro. Então, ele conta para ela a história dele. Ele conta para ela que ele era um homem que era casado e ele tinha uma filha, e ele decidiu, então, ir para uma comunidade cristã a partir do momento em que ele entendeu que a vida dele tinha que ser mais elevada, ele tinha muita dificuldade de relacionamento, então ele decide ir para esse mosteiro. Só que, na ida dele para o mosteiro, ele tem a notícia de que a mulher dele faleceu. Então ele volta para cuidar da filha. Qual é a ideia dele? Ele ia pegar a filha e levar com ele para o mosteiro. Ele iria apresentar a filha como se ela fosse um homem. E como ele já era integrante desta comunidade, ele iria levar a filha para que ela também se tornasse um outro integrante, pai e filho, na mesma comunidade. Só que esse filho não é um filho, não é? É uma filha. E ele, lá nessa comunidade, havia trocado de nome. Ele, como era comum nessa época, as pessoas, quando entravam nessas instituições monásticas, elas trocavam seus nomes. E Lécio Munácio decidiu que usaria o nome de Marinho. E como todos se chamavam de irmãos dentro da comunidade, Lécio Munácio passa a ser chamado dentro da comunidade de Irmão Marinho. Em função da filha, o irmão Marinho sai dessa instituição que ele participava e volta para fazer parte da vida dele com a filha, preparando a filha para que ela pudesse depois ingressar com ele. Ele juntou dinheiro para que esse dinheiro justificasse a viagem deles até a cidade de Alexandria, que era onde ficava essa instituição, e ali eles poderiam ingressar, pai e filho, mas filha, dentro dessa nova possibilidade. Só que a filha desencarnou. E o irmão Marinho ficou sem muito propósito, ele já estava muito velho, muito preocupado com como seria a vida dele. E ele havia juntado dinheiro durante muito tempo e aquela situação era uma situação que ele não sabia o que fazer, que juntou dinheiro para levar a filha desencarna, ele já muito velho, não tinha perspectiva do que ele iria fazer com esse recurso todo.
ela pede abrigo na casa dele e ele dá abrigo para ela. E conta para ele a história dela. E ela conta para ele a história dela. Um conta a história para o outro. E o que existe na história que é a coisa mais interessante. Esse mesmo homem, Lécio Munácio, ele foi acusado de assassinato num tempo anterior. Ele foi acusado de que ele era o causador da morte de um homem. E ele foi sentenciado à morte. Quando ele é sentenciado, isso lá atrás, ele foi sentenciado à morte lá atrás, no passado. E houve alguém que intercedeu por este homem para que ele não fosse condenado à morte. E negociando com o imperador, esta pessoa salvou o irmão Marinho, que na época ainda não era irmão Marinho, era Lécio Munácio, para que ele não fosse sacrificado. Quem foi o homem que intercedeu por ele, facilitando com que ele tivesse a sua soltura? O próprio avô de Célia. Para quem não percebeu, as coisas se deram assim. Quinéios Lúcius, avô de Célia, ajudou Lécio Munácio. Ajudou. E agora, muitos anos depois, quando Quinéios Lúcio já está desencarnado, ele intui Célia para que ela busque socorro exatamente na casa do homem que ele beneficiou, para que ali se configurasse um fenômeno muito interessante, em que a lei de causa e efeito permitisse agora que Lécio Munácio devolvesse em gratidão a Quinéios Lúcius a proteção à sua neta que estava desamparada. Então, o que é que o irmão Marinho faz? Ele diz, olha, eu vou continuar o meu plano de que você, na verdade, seja o meu filho. E você vai agora ficar com roupas masculinas para que a vizinhança veja apenas um homem circulando dentro da minha casa. E quando chegar o momento da nossa viagem, nós iremos viajar e iremos nos internar na comunidade. Eu já estou velho, em pouco tempo realmente eu vou desencarnar, mas a gente pelo menos vai para a comunidade, ingressa, eu apresento você e fica tudo certo. Esse foi o plano que eles fizeram, ou seja, Lécio Munácio transformaria Célia em seu filho para a vizinhança e depois levaria o filho para a comunidade e os dois ingressariam nessa espécie de mosteiro e viveriam seus dias ali dentro, isolados da loucura do mundo aqui fora. Plano feito, mas o plano não vai se concretizar. O que vai acontecer? O mesmo irmão Marinho que acolheu Lécio Munácio, ele vai adoecer e vai experimentar a sensação de que ele vai desencarnar. Quando ele percebe que está muito doente e que ele não vai conseguir fazer a viagem, levando de fato Célia para o mosteiro, ele então reúne com ela e diz o seguinte: eu não vou dar conta da viagem. Eu não vou conseguir viajar. Você terá que fazer a viagem sozinho. Eu vou chamar uma pessoa da cidade, uma autoridade da cidade, para que ele venha lavrar aqui uma autoridade. Ele lavra a sentença de que você é meu filho e de que eu estou cedendo todos os bens para o seu nome. Você vai pegar todo o dinheiro que eu guardei e você vai levar esse dinheiro na viagem. E você vai ingressar no mosteiro com o meu nome. Agora não haverá mais irmão Marinho pai e irmão Marinho filho. Você fica com o meu nome. Você vai ser na comunidade o irmão Marinho. E na falta de uma outra alternativa, e uma vez que Lécio Munácio estava muito doente e que se ele desencarnasse, ela não conseguiria manter as condições, ela precisava de proteção, ela aceita o plano. Ela aceita a proposta. E aí, essa autoridade vem,
eles apreciam toda a documentação de filiação, ele então recebe da autoridade o dinheiro que havia sido acumulado pelo irmão Marinho para essa viagem, e o irmão Marinho, pouco tempo depois, desencarna. Célia fica sozinha. Ela tem a casa, ela tem o dinheiro, mas ela não tem perspectiva para o futuro, apenas na comunidade para onde ela deve ir. E ela cumpre o plano, ela faz aquilo que eles haviam pactuado. Ela decide, então, que ela vai entrar na comunidade de Alexandria como se fosse um homem. Troca suas vestes, coloca vestes de homem e vai para Alexandria para tentar entrar. Ela leva dinheiro para ingressar. E quando ela chega lá, que ela bate na porta pedindo guarida e dizendo: eu sou filho do irmão Marinho que viveu entre vocês. Eu sou filho de Lécio Munácio e agora quero ingressar na comunidade porque eu também sou cristão e eu quero viver aqui até o final dos meus dias. E a importância que ele leva, que o irmão Marinho Novo leva para a comunidade, é vista com muito bons olhos. Os monges que estavam ali ficam muito agradados do recurso que é trazido para a comunidade. Então, nessa dinâmica que vai acontecer, ela prepara a sua mudança, que é pouca coisa, e na mudança dela, que ela leva para essa viagem, ela leva apenas as suas roupas masculinas, que agora era um homem, mas ela leva um vestido. O vestido com o qual ela saiu de casa quando o pai a expulsou. Ela leva o vestido também. E, além do vestido, uma pérola que o pai lhe deu quando ele chegou de viagem, naquele dia fatídico que ele a expulsa, ele trouxe uma pérola para ela. Essa pérola que o pai lhe entregou, ela também guarda. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, Alicia. É que ela sofreu tanto pela expulsão que o pai produziu nela. Ela tem uma violência tão grande da parte do pai, mas mesmo diante da violência, ela não tem raiva do pai. Ela não tem ódio dele. Tanto que ela guarda a pérola que ele deu a ela. Ela guarda o vestido que ela estava quando ela saiu de casa. Vestido que também foi presente dele. Isso vai na mala, junto com as suas roupas masculinas. Ao chegar à porta do mosteiro, ela se defronta com o cara que ficava na portaria. E o companheiro que fica na portaria diz para ela o seguinte: olha, o seu pai que orientou você, cadê ele? Aí ela diz: meu pai faleceu. Só sobrou eu, seu filho, e agora eu não tenho mais como sobreviver fora, e então eu vim para cá. Eu sou cristão, meu pai morreu, já não tenho mais mãe, não tenho ninguém no mundo, então eu quero me agasalhar aqui. E o porteiro diz a ela, no caso ele: seu pai lhe falou quem é a pessoa que está no comando dessa instituição? A pessoa que estava no comando da instituição era um romano convertido, que usava dentro da comunidade o nome de Irmão Epifânio, chamados por alguns de Pai Epifânio, exatamente porque ele se sentia uma espécie de tutor daquele grupo. Então, quando ele chega na porta da instituição, ele já é avisado: olha, o irmão Epifânio, ou para muitos também chamado pai Epifânio, é uma pessoa muito rígida, ele é muito severo. Eu espero que você se dê bem com ele, porque ele é muito irascível, ele é muito implicante, ele é muito rígido nas suas posições,
e nem todo mundo se agrada da maneira como ele conduz as coisas aqui na nossa instituição. Ela diz, não, meu pai já havia me falado sobre isso e eu estou pronta para o que naturalmente a gente vai ter que experimentar aqui na convivência dentro do mosteiro. Eu sei que eu vou para cá e daqui eu não vou sair. E ela, então, ingressa no mosteiro. E o que vai acontecer é uma coisa muito ruim. Porque o irmão Marinho, no caso Célia, é uma pessoa de uma doçura imensa, de uma generosidade incrível, de uma sensibilidade espiritual impressionante, ou seja, é uma alma extremamente evoluída, tem um amor, uma intensidade de amor, de entrega muito grande. Já o pai Epifânio, ele é o líder da comunidade, mas ele não é uma pessoa realmente carismática. Ele é muito rígido, ele é chato, antipático, cobra todo mundo, chega a ser até áspero nas palavras, e ele acha que ele é o cara que manda nessa instituição. Ele se considera a pessoa mais importante desse lugar e não gosta de ninguém que dispute de alguma forma a liderança da instituição com ele. Ele gosta de reinar absoluto sobre os outros que vivem na mesma comunidade que ela. Mas não é o que vai acontecer. Ele não vai conseguir manter a sua autoridade áspera e violenta diante de um espírito tão doce, tão amoroso como era a figura de Célia. Então, o que ocorre, né, na hora em que ela entra na comunidade? Os outros que ali viviam veem nela uma liderança muito positiva. Nossa, o irmão Marinho é um cara muito legal. Gostam do ponto de vista dela. E eles faziam estudos do Evangelho dentro dessa instituição. Ele fazia ali todo um trabalho de socorro, de conversa com as pessoas e estudo do Evangelho que era feito. Estudo do Evangelho. E o irmão Marinho começa o pai Epifânio começa a se incomodar, porque quando chega na hora de fazer os estudos, os comentários do irmão Marinho, todo mundo ouve, nossa, mas que comentário lindo, eu adorei esse comentário que o irmão Marinho fez. Por quê? Porque Célia tem uma visão de amor, de perdão, de tudo, muito, muito surpreendente, muito, muito extraordinária. E aí, ele começa a se incomodar, ele começa a ter ciúme ou inveja do sucesso que o irmão Marinho fazia entre os irmãos da mesma instituição. Ah, muito chato isso, hein? Eu sou responsável por essa instituição, mas quando chega na hora da gente se reunir para estudar o Evangelho, nada dá certo. Ele atrapalha. Quando eu quero fazer um comentário que eu acho que é um comentário bom, e vem o comentário do irmão Marinho, é muito superior ao meu, e aí todo mundo se volta para ele, não para mim. E essa inveja começa a maltratar Epifânio, que passa a maltratar o irmão Marinho. Então, ele nunca tem palavras de elogio, ele sempre critica. Os outros dizem, nossa, que comentário lindo que o irmão Marinho fez. Não é, isso é tudo aparência. Né? Ele não aceita, ele não é simpático ao irmão Marinho. Ele é arredio, ele é irônico, sarcástico. E todas as colocações que o irmão Marinho vai fazendo nos estudos, o pai Epifânio sempre tem uma coisa para combater. E aqui entra um ponto importante dentro dessa história, que é o fato de que ele, na verdade, não conseguindo encontrar forma de vencer
a grandeza que Célia apresentava, ele começa a conspirar contra ela. Você tem que fazer alguma coisa para que o irmão Marinho não participe do nosso evangelho. Está atrapalhando aqui. Está atrapalhando. Porque todas as vezes que a gente vai estudar, ele faz sombra para mim. E por inveja, ele decide prejudicá-la. Veja isso como é interessante do ponto de vista das nossas reflexões. Ela poderia ter se voltado contra ele. Sim, o irmão Marinho poderia ter reagido, movimentado, dividido o grupo dele no meio, ter confrontado a autoridade de pai Epifânio, ter sido capaz de estabelecer um outro poder ali dentro. Seria expulso, é certo, mas ela não faz absolutamente nada. Ela se submete às imposições que o pai Epifânio fazia. E aí é que está a resiliência de Célia, porque ela não tinha mais nada, ela tinha perdido tudo, gente, tinha perdido tudo. E neste contexto em que ela está num ambiente estranho, com pessoas estranhas, antipáticas, nem assim ela se revolta. Esta é uma característica incrível que a gente tem na figura de Célia, Silvana Regina, né? O Marcondes Moreira está perguntando do bebê. O bebê faleceu. O bebê faleceu. Ainda na estrada, quando ela está lutando para chegar na casa do irmão Marinho, do velho Lécio Muniz, ela não consegue que ele chegue até lá. A criança vai desencarnar no caminho. Ela já chega sem ele lá. O bebê morreu. E ela vai para o mosteiro sem ninguém. Ela vai morar lá, sendo muito maltratada pelo pai Epifânio, que a ridiculariza, destrói todas as suas iniciativas positivas, trata ela de uma maneira extremamente ríspida. E ele faz tudo que ele pode fazer para implicar com o irmão Marinho, o pai Epifânio vai fazendo. E a grande lição que eu particularmente tiro disso é a resiliência dela, sabe? De enfrentar tanta oposição e nunca se revoltar, nunca se defender, nunca confrontar, silenciar e continuar o trabalho no bem que ela teria para fazer. E aí, quando o irmão Marinho percebe que ele não está conseguindo vencer, quando ele percebe que não está conseguindo vencer, ele usa uma estratégia para afastar o irmão Marinho dos estudos. Ele diz, é o seguinte, a partir da próxima semana, você não vai poder participar dos nossos estudos do Evangelho. Puxa, mas eu gosto tanto, mas não vai poder. Você vai ter que ir buscar alimento para nós na venda que fica à distância. Você tem que ir lá buscar alimento para nós. E ele teria que se deslocar por muitas léguas, saindo de dentro dali da instituição, para ir buscar comida. E é tão longe que não dá para voltar no mesmo dia. Então, o irmão Marinho ia para buscar comida, pernoitava uma noite neste lugar e só no dia seguinte voltava. Então, não dava para participar dos estudos. Mas o pai Epifânio já fez isso de propósito, tirando o irmão Marinho da instituição exatamente no dia do estudo, para não ter a disputa com alguém que pudesse apresentar colocações mais sábias do que a dele. E aí, o irmão Marinho não se revolta e vai fazer esse trabalho. Toda semana, no dia que tinha o estudo, ele saía cedo para ir lá, juntava todos os alimentos, as coisas que precisavam, os víveres, os mantimentos para a comunidade, dormia na instituição e no dia seguinte cedo fazia o caminho de volta, trazendo o alimento que a instituição iria precisar. Com isso, o irmão Epifânio se sentiu muito bem, porque ele tinha tirado o irmão Marinho do jogo
de se mostrar como alguém que tinha muita capacidade de interpretação do Evangelho. Mas nem assim ele deixou o irmão Marinho em paz. Ele continuava implicando e queria de toda sorte uma forma de castigá-lo, de fazer algo que o punisse. E ele vai, então, procurando, mesmo fora do Evangelho, estratégias que possam punir o irmão Marinho, todo o tempo implicando com ele. Nessas idas que o irmão Marinho faz até a venda para buscar comida e voltar, ele começa a fazer isso semanalmente. E o dono da estalagem, aonde ele ia buscar os mantimentos, ele tem uma filha chamada Brunehilda. Nome lindo, né? Brunehilda. E essa moça, essa jovem, Brunehilda, começa a ficar interessada pelo irmão Marinho e quer manter um relacionamento afetivo com ele. Quer manter um relacionamento. Mas o irmão Marinho é uma mulher, gente. O irmão Marinho é Célia. Mas ela não sabe, Brunehilda não sabe que ele, na verdade, é uma mulher. E fica super interessado no irmão Marinho. E o irmão Marinho não pode dizer, cara, eu sou uma mulher. Você não vai querer ter um relacionamento comigo. Eu não quero. Eu não me interesso. Ele fica calado. Ele não fala nada. E Brunehilda assediando o irmão Marinho. Ele vai buscar mantimentos, assediado por Brunehilda, volta para a comunidade. Então ele fica com uma dupla pena. Ao mesmo tempo que ele perde o estudo do Evangelho, de um lado, ele ganha o assédio de Brunehilda sobre ele, perturbando com que ele pudesse ter a condição de ter paz, pelo menos, nas noites que ele dormiria lá. Brunehilda faz muitas investidas na tentativa de seduzir o irmão Marinho, mas ele não só não conta para ninguém, como não revela para ela que é uma mulher, como ele também não diz absolutamente nada. Ele não cria confusão, ele não relata para ninguém, ele não desmascara o que está acontecendo, ele simplesmente vive de maneira como se nada estivesse acontecendo, e as semanas vão se passando, o tempo vai transcorrendo dentro dessa perspectiva. O irmão Marinho sai para buscar mantimento, sofre o assédio e volta para a instituição. Depois de um tempo nessa perspectiva, vai acontecer um fato muito forte. Brunehilda aparece com o seu pai no mosteiro, dizendo para a comunidade que a menina está grávida. Adivinhem de quem ela está grávida? Brunehilda diz que ela está grávida do irmão Marinho. Ela diz isso por quê? Porque ela tinha interesse em prender o irmão Marinho como seu parceiro. E o irmão Marinho não podia nunca ser o pai da criança. E como foi que Brunehilda ficou grávida? É que naquela estalagem do pai dela, outras pessoas também ali se hospedavam. Não era só o irmão Marinho que participava dessas coisas. Nós também tínhamos outros que passavam por aquela região e ali eles se hospedavam durante um período. E passa por aquele lugar um soldado romano. E Brunehilda, que já tinha interesse pelo irmão Marinho, não custou nada ter interesse também pelo soldado romano que passava por ali. Ela vai viver um romance com esse soldado romano. E desse romance mantido entre os dois, ela vai ficar grávida. E como ela não pode dizer que o culpado ou responsável pela gravidez é o viajante que passa por ali, ela então joga as responsabilidades nas costas do irmão Marinho. Eita, eita. O pai dela, então, vai até lá. O pai dela chama-se Menêncio Túlio, que é o dono da estalagem.
Ele vai até a hospedagem, não sabe que a filha está grávida do soldado romano, bate na porta da instituição e diz: o seu monge foi que engravidou a minha filha. Ele vai ter que responder sobre isso que ele fez com ela. Eu não vou aceitar que o monge que se finge de santo seja o pai da minha filha. Eu quero que ele seja punido pelo que ele faz. Irmão Marinho, quando soube que ele era pai, nem se defende. Ele poderia ter se defendido. Gente, eu não tenho condição de engravidar ninguém. Sou uma mulher, olha aqui, ó, sou uma mulher. Ele não se defende. Ele não fala, não acusa a Brunehilda, não diz que ela o assediava, ela não fala nada. Célia fica calada. Aceita todas as acusações. E o pai da Brunehilda diz para ele o seguinte: o senhor, irmão Marinho, vai cuidar do filho dela. E quando a criança nasce, o pai vai levar a criança para que o irmão Marinho crie. Só que quando a notícia chega e o pai Epifânio descobre que o irmão Marinho teria sido o engravidador dela, de Brunehilda, era só o que ele queria para punir o irmão Marinho. Ele estava procurando uma forma de punir. Então ele diz: eu já sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou expulsá-lo da comunidade. Eu vou expulsá-lo daqui, ele vai embora daqui, porque ele não pode, ele engravidou uma mulher da aldeia, não pode, tal, e quer expulsar o irmão Marinho. E os outros monges: não expulse. Ele é tão maravilhoso, não pode expulsá-lo, mas ele não pode ficar. Aqui ele não pode ficar. Ele é um desequilibrado, ele não pode ficar e tal. E como não havia forma de fica ou não fica, expulsa ou não expulsa, os monges intercedem por Célia, pelo irmão Marinho, e o final da história é que o pai Epifânio aceita o seguinte: tudo bem, ela não vai, ele, irmão Marinho, não vai mais morar conosco, a gente vai botá-lo para fora da comunidade. Mas em função do fato de vocês terem tanta atenção com ele, eu vou permitir com que ele se hospede, fique morando numa propriedade que também pertence ao mosteiro, mas ela não fica dentro dos muros, ela fica do lado de fora. É uma espécie de pomar que o livro chama de horto. É um horto muito mal cuidado, cheio de mato, cheio de lixos, as árvores todas mal cuidadas. E o que pai Epifânio faz é o seguinte: bom, já que você engravidou a moça, eu queria mandar você embora, como os outros que aqui vivem intercederam por você, vou quebrar o seu galho, hein, para você não dizer que eu sou mau. Você vai ficar morando conosco, mas você não vai morar conosco juntos. Você vai morar sozinho no horto. Irmão Marinho não fala nada, não se defende, não diz absolutamente nada sobre isso e se transfere para o horto, um horto sujo, feio, mal cuidado, junto com o bebê. O bebê, Marcondes Moreira, que aparece agora, é a segunda criança que Célia vai cuidar. Esta segunda criança que ela cria é o mesmo Ciro que volta mais uma vez. O mesmo Ciro que havia encarnado a primeira vez. Célia havia recepcionado e ele tinha durado pouco tempo. Volta para as mãos dela novamente. Ela vai agora viver no horto, sozinha, só com a criança, sem ninguém, sem um abrigo, sem um teto, sem nada, jogada do lado de fora do horto, aonde umas construções muito rústicas
muito, muito frágeis são apresentadas para que ela possa se abrigar. Ela não reclama de nada, pega a criança, vai morar no horto e começa lentamente a melhorar o ambiente aonde ela morava. Sozinha, ela começa a limpar aquele lugar, tirar os matos que existiam. Sozinha, ela começa a fazer os primeiros plantios. Sozinha, sozinha, sozinha. Toma conta da criança e tenta, de alguma forma, melhorar aquele lugar onde ela vivia. Só que a comunidade que vivia no entorno do horto tinha uma imagem muito positiva do irmão Marinho. E mesmo sabendo que ele havia engravidado Brunehilda, isso não impediu que a comunidade procurasse por ele. E o irmão Marinho, com um pouco de tempo que ele está ali morando no horto, ele começa a fazer algumas atividades em prol da comunidade. Porque Célia, com o conhecimento que ela tinha como mulher romana, patrícia, que estudou pelas mãos do nosso queridíssimo Nestório, que é a reencarnação de Públio Lentulus, ela sabia ler, ela sabia escrever, ela tinha noções de conhecimentos gerais. Então, ela começa a oferecer os serviços dela para as crianças da comunidade. Ela cria um pequenino núcleo de alfabetização, uma escola muito rudimentar, aonde ela começa a cuidar das crianças que ali viviam. Ela começa a, a fazer todo o trabalho de socorro das crianças que ali estavam e os pais pagavam como? Os pais pagavam em serviço. Ela dizia, olha, se o senhor puder vir aqui e ajudar a fazer esse cercado, a gente pode criar umas cabras para tirar leite para todos nós. E a comunidade começou a ver naquilo um instrumento de progresso. E lentamente os pais e as crianças da comunidade passaram a trabalhar no horto de Célia, melhorando significativamente a qualidade daquele lugar. Ela não exigiu que fosse assim, mas as pessoas espontaneamente começavam a atuar. As crianças chegavam, colhiam o capim para dar para os animais, eles faziam o plantio e a colheita. E aquele lugar, que era um horto feio, foi progressivamente melhorando. E ela foi se tornando cada vez mais conhecida na região pela bondade que tinha, pela maneira como ela lidava com os seus desafios, com a forma que ela cuidava dos animais. Como é que ela cuidava dos animais? Como é que ela fazia o plantio? Era tudo muito espiritualizada, a maneira como ela lidava com o cuidado com os animais e as plantas. E as crianças e os adultos iam aprendendo com ela esse modelo. E à medida que o tempo foi passando, ela foi ficando cada vez mais espiritualizada em termos de aconselhamento. Foi ficando mais madura, então as pessoas tinham algum problema, iam lá com Célia, com o irmão Marinho, e ele aconselhava as pessoas, conversava com elas, orientava o que elas deveriam fazer. E ela foi se tornando uma referência naquela região. E o pai Epifânio, hein? O pai Epifânio, muito brabo, porque ele tinha punido o irmão Marinho com o castigo do horto e ela vivia melhor no horto do que dentro da comunidade, porque ela havia transformado o horto feio num horto bonito, num horto lindo, lindo, lindo. Os anos vão se passando. Célia já está com 30 anos de idade, quando, já com aproximadamente 10 anos cuidando do horto, tudo estava mudado, tudo transformado.
O filho de Brunehilda também desencarnou quando criança e não viveu muito tempo. Ela cuidou dele, ele desencarnou. E quem era esta criança? O mesmo Ciro, mais uma vez reencarnado. Ciro, o grande amor de Célia, desencarnou naquele incidente junto com seu pai, Nestório. Ele reencarnou como a criança que ela coloca no colo. E ele reencarna de novo como o filho de Brunehilda. Né? Então, você tem o Ciro 2, que é o que ela tira de casa, e tem o Ciro 3, que é o Ciro, filho da Brunehilda, com o soldado romano que passava por aquela região. Então, quando ela está vivendo no horto, sua fama começa a se espalhar. Pessoas de lugares distantes começam a viajar de suas cidades para virem conhecer o horto magnífico que ela havia criado, a beleza daquele lugar, onde todas as crianças ajudavam, os pais, as pessoas faziam de bom grado, ajudavam porque queriam, e o horto se tornou um local lindo, e ela fazendo aconselhamento de pessoas. Quem tinha dificuldade chegava até ela, sentava para conversar com o irmão Marinho, e o irmão Marinho dava orientações para essas pessoas. E é aí que nós vamos ver as mudanças que vão acontecendo lentamente na história que vai acontecer a partir de agora. Por quê? Porque quando se completam os 10 anos de todo esse processo, de toda essa dor, ocorre uma coisa muito interessante. A gente lembra que houve uma serva que colocou uma criança no leito da mãe de Célia para incriminá-la, chamada Atéria. Tempos mais tarde, Atéria vai se converter ao cristianismo. Atéria vai ter esse encontro com a mensagem de Jesus. E a partir do momento em que ela tem essa experiência, todas as coisas que ela fez no campo do equívoco começam a ficar muito sérias para Atéria. E ela decide resolver as pendências que ela tem. Ela procura a casa dos Lúcios. Alba Lucínia, mãe de Célia, não era mais a mulher bela do passado. Era uma mulher depressiva, acabada, envelhecida, que não aceitou de jeito nenhum o fato dela ter permitido que o marido expulsasse a filha. Ela não conseguiu se perdoar por não ter tido a grandeza de dizer: para, não põe a menina para fora, acolhe a Célia. Então, ela pensava na filha todos os dias: meu Deus, onde estará minha filha? Terá morrido, não terá morrido? O que aconteceu com ela? O erro que ela cometeu, porque Alba Lucinha achava que a filha realmente tinha ficado grávida, o erro que ela cometeu não justificava ter colocado para fora. Eu não me perdoo pelo que eu fiz. E a dificuldade com o marido que havia tomado a decisão de colocá-la para fora. Então, ela se tornou uma pessoa profundamente depressiva, cheia de problemas, cheia de conflitos, amargurada, envelhecida, e não tinha mais a beleza que tinha. Era quase que uma sombra. E o pai? Ai, o pai de Célia. Ele também estava profundamente ferido com tudo que aconteceu. Muito envelhecido, muito abatido. Não se perdoava pela sua própria impulsividade. Porque naquele momento ele tomou a decisão que ele entendeu na hora que era a mais correta, mas agora, tanto tempo depois, ele se questionava se teria sido justo ter colocado sua filha, que ele tanto amava, para fora de casa. Teria sido certo o que ele fez? Então, Elvídio Lúcio vivia um período de muito conflito daquilo que havia acontecido há muitos anos atrás. É neste cenário de remorso, de culpa, de tantas dores, de depressão, de tantas dificuldades, que a Téria bate na porta. Procura pela família.
e vem pedir perdão pelo que ela fez. E vem dizer que ela agora era cristã e que ela agora não iria mais esconder aquilo que ela havia feito e que ela precisava contar para eles tudo que ela fez por dinheiro. Sim, porque foi por dinheiro, por aquilo que Flávia Sabina havia oferecido para ela, que ela havia sido seduzida para tentar encontrar uma forma de ganhar dinheiro para que ela pudesse comprar um sítio. O que ela queria era comprar um sítio para a família. Mas ela está muito mexida com tudo aquilo que está acontecendo. E aí, então, ela procura pela família e diz o seguinte: olha, eu preciso contar a vocês algo que aconteceu nessa casa há muito tempo atrás. Aquela criança que Célia assumiu, eu fui paga para colocar. Alguém me procurou para que eu pudesse destruir a felicidade de vocês. Eu queria destruir, queria dinheiro e ela queria destruir, e eu aceitei o dinheiro para que eu pudesse comprar o meu sítio. E fui eu que coloquei aquela criança no leito da dona Alba Lucinha, da minha senhora. Célia nunca engravidou. E ela, para defender a mãe, assumiu a responsabilidade da criança. Nossa! Quando ele descobre isso, o pai fica transtornado. E a mãe, ao saber da notícia que expulsou de casa uma filha que não tinha culpa alguma, ela tem um desfalecimento e morre. Alba Lucinha desfalece, ela tem um surto, um ataque cardíaco, alguma coisa do gênero, e desencarna ali, diante da notícia de Atéria. Euvídio Lúcio fica tomado de tanto ódio, que ele não sabe o que fazer, e o pai dele, Fábio Cornélio, diz assim: não se meta, deixa que eu vou resolver isso. Eu vou mandar o meu filho adotivo matá-la. E ele manda Solano, que era a filha adotivo dele, matar a mulher que havia colocado isso, Cláudia Sabina. Quando Solano vai matar Cláudia Sabina, ele a mata e ela diz para ele: eu sou a sua mãe, eu sou a sua mãe. Fui eu que lhe tive e coloquei na porta do homem que lhe criou, que é o pai do Euvídio Lúcio, mas eu sou sua mãe, você está matando sua própria mãe. O cara fica tão perturbado. E ela diz: agora você volte e mate o cara que mandou me matar. Aí ele, na mesma pisada, volta para matar o pai de Euvídio Lúcio, o Fábio, o Caio Fabrícios. Quando Solano chega para matar, os soldados que protegiam Caio Fabrícios impedem e matam Solano. Mas Cláudia Sabina é morta. Alba Lucinha desencarnou. E Euvídio Lúcio está transtornado pela culpa. Está desesperado por tudo o que aconteceu. Ele não consegue organizar a sua vida porque ele lembra do que ele fez. Diz: meu Deus, eu coloquei para fora a minha filha. Então, o que eu mereço? Eu sou um desgraçado. Eu não mereço isso. Eu sou um miserável. Então, ele entra num processo de depressão muito grande. Imagina a situação. Você tem uma filha maravilhosa que você ama desesperadamente. Essa sua filha aparece grávida e você, num arroubo de fúria, você expulsa essa filha de casa. Tempos depois, você começa a sentir remorso pelo que fez, não deveria ter colocado para fora, mesmo ela tendo errado, eu deveria ter acolhido, não podia ter feito isso, eu fui muito rigoroso e tal. E aí ele está vivendo uma crise de consciência
pelo fato de ter sido rigoroso com o ato que a filha fez. Aí ele vem e descobre que a filha não fez nada. Ele vem descobrir que a filha nunca engravidou. E que ela se colocou nesta posição para defender a mãe. Meu Deus, eu tinha um anjo dentro do meu lar e eu expulsei o anjo de dentro da minha casa. Que ser miserável sou eu, que miséria, que ser horrível que eu sou. E ele não tem mais a Alba Lucinha. Ele perdeu a esposa, ele perdeu a filha. Ele está um bagaço humano. Ovídio Lúcio não tem mais estrutura emocional para lidar com os seus conflitos emocionais. E nesse período, ele já havia perdido todos os freios sociais, todas as convenções da sociedade romana, todas aquelas coisas que a gente, quando tem poder, se preserva de não fazer. Para ele, isso já não tinha mais nenhum sentido, já perdido tudo já. E como ele havia perdido tudo, ele acaba aceitando um convite que é feito a ele por um amigo chamado Rúfio Propércio, que era um romano, mas que era cristão. Esse Rúfio, conversando com ele, diz assim, olha, Ovídio, você está carregando muita culpa. Eu acho que você indo numa reunião cristã, isso pode ajudar você. Ele vai a essa reunião cristã e ali ele tem a oportunidade de conversar com pessoas que estavam ali e que tinham possibilidade de ouvi-lo na sua dor. E vai acontecer uma coisa muito interessante. Nesta ida dele à comunidade cristã para tentar resolver o seu problema, ele é convidado a deixar a situação em Roma como está e viajar para conhecer uma pessoa incrível que vive na Alexandria. Quem será? Essa pessoa incrível que vive em Alexandria e que é apontado para Ovídio Lúcio como alguém que ouve as pessoas e que tem grandes condições de auxiliá-lo no seu processo de cicatrização de sua própria dor. Sim, Sandra, ela teve um mal súbito, a Alba Lucinha teve um mal súbito. Mas eu pergunto, quem é a pessoa que é indicada para Ovídio Lúcio, para que ele viaje até Alexandria para desabafar com esta pessoa que vai ajudá-lo a entender as suas próprias dores? Exatamente. O irmão Marinho. Não é incrível os mecanismos da lei de causa e efeito? Ovídio Lúcio, então, aceita a proposta e decide viajar até a propriedade de Célia para conhecer o pregador que vivia em Alexandria. Dessa reunião que ele vai na comunidade cristã, ele ouve um pregador chamado Saulo Antônio. E Saulo Antônio diz para ele, vá a Alexandria, procure pelo irmão Marinho, converse com ele. Ele é muito sábio e ele terá grandes condições de ajudar você a entender todo esse processo de dor que você está passando. E é exatamente o que o nosso querido vai fazer nessa história. Ele vai decidir sair da condição em que ele está e ir ao encontro dela. Ai, meu Deus! O Ovídio Lúcio vai visitar o irmão Marinho. E não é impressionante que o pai reencontre a filha, só que agora, muitos anos depois, ela usa um capuz na cabeça. O rosto quase não é visto, mas ele acha que aquela figura do irmão Marinho parece que tem algo familiar, ele não sabe o que é. Mas ele se sente muito atraído
pela figura do irmão Marinho. Ele fica fascinado e ele passa 3 dias na propriedade do horto. Ele fica 3 dias no horto vendo como que os animais são tratados, como que a terra é cultivada, como as pessoas trabalham com prazer, como que tudo é feito com tanto carinho. E o irmão Marinho acolhe Elvídio Lúcio na sua própria choupana. E aí a gente vai dizer assim, aí ela vai dizer para o pai que ela é ela. Por 4 vezes na história, ela tem vontade de dizer, pai, sou eu. Porque ele diz assim, eu fiz com a minha filha. Ele conta a história, e ela ouve a história do pai, a história dela contada pelo pai. E vem aquela vontade de dizer, pai, sou eu, sua filha. Mas ela não conta, ainda passa um pedaço. Pai, sou eu, o senhor... Eu perdi minha filha, eu sou viúvo, perdi minha mulher, eu não sei para onde minha filha, eu sou um desgraçado. E eu vou dizer para vocês, a Célia tem muita coragem, porque se fosse eu já tinha contado ela na primeira chegada. Quando eu visse, eu já me jogava nos braços de pai, sou eu, sua filha. Mas o Elvídio Lúcio chora. Chora a sua dor, chora a sua tristeza. E ela vem na vontade de contar, e o avô dela, Quinéios Lúcio, já desencarnado, é quem aparece e diz, não conta. Esse momento é importante para ele. E quando eu estava lendo o livro, eu dizia, não é importante nada, eu contava logo e pronto, e acabou. E só depois é que a gente vai entender por que ela não conta. Ela não conta pelo seguinte, é a dor que Elvídio Lúcio está sentindo que vai impulsionar uma mudança que ele vai fazer. Talvez, se Célia tivesse dito para o pai, pai, sou eu, o pai não fizesse a movimentação espiritual que vai fazer. A mudança de vida que o pai vai experimentar, ele faz porque ele ainda deseja encontrar a filha. E o irmão Marinho diz para ele o seguinte, você quer encontrar sua filha? É a coisa que eu mais quero na vida. Eu quero rever a minha filha. Eu daria tudo para poder reencontrar a filha que eu expulsei de casa. Então ela diz, você vai fazer o seguinte. Então você vai voltar para casa. Você viu como é que eu cuido da terra aqui? Você viu como é que eu cuido dos animais? Viu como é que eu trato as pessoas? Você vai fazer a mesma coisa na sua propriedade. Você vai voltar e vai cuidar lá do jeito que eu cuido aqui. A essa altura do campeonato, o Elvídio Lúcio já está bastante motivado a seguir as propostas de Jesus. Vocês lembram na primeira live que a gente fez sobre este assunto, que Elvídio Lúcio não gostava do cristianismo de jeito nenhum, mandou surrar Ciro porque era cristão e estava passando pensamentos ruins para sua filha adolescente, chamada Célia, que ele não conseguia lidar com as ideias cristãs, que ele pediu para que o pai dele, Quinéios Lúcio, que ainda estava encarnado, tirasse da cabeça da filha aquelas ideias horríveis sobre cristianismo. É esse mesmo Elvídio Lúcio, depois de ser moído pela vida, moído, mas passou na máquina de moer umas 4 vezes, porque perdeu a filha, perdeu a esposa, viveu amargurado, sofrido. Gente, quanta dor esse homem passou. Quanta dor, quanto sofrimento, meu Deus do céu. Quanta coisa ele teve que experimentar para amolecer o coração dele. Então, a gente vê nesse processo muitas coisas que precisariam ser revistas. Nós temos aqui um comentário do Arlan. O Arlan diz o seguinte, será que agiríamos melhor, com mais responsabilidade, se tivéssemos consciência desse intrincado mecanismo de ação e reação que estamos vivendo? Olha, Arlan, muitas pessoas ainda não têm condição de entender esse mecanismo, sabe? Enlouqueceria se soubesse das tramas invisíveis que nos vinculam aos nossos familiares. Nós temos dramas muito profundos. Quantas famílias estão forjadas hoje numa mescla de amor e ódio?
que tem como filho um inimigo do passado e um amor do passado. Como é que a gente lidaria com isso se nós tivéssemos toda essa compreensão? O fato de encarnarmos hoje em um mundo com corpos tão grosseiros que embaçam a nossa memória, que nos impedem, de certa maneira, de lembrar o que fizemos, o que fomos e as coisas que realizamos. Então, esses companheiros, se tivessem acesso a tudo isso, nós iríamos ver que, na verdade, nossas vidas talvez não se organizassem de maneira satisfatória. E aí eu vou, dentro dessa sua colocação, dizer o seguinte, que diz a doutrina espírita que quando nós chegamos nos chamados mundos ditosos, que são os mundos onde o bem sobrepuja ao mal, onde nós somos verdadeiramente bons, os corpos são diáfanos. Por que que os corpos são diáfanos? Porque agora eu posso lidar com o meu passado sem conflito. Hoje, eu não consigo lidar com o meu passado sem conflito. Então, corpo grosseiro para você, papai. Você tem muito conflito para resolver? Tenho. Então, a encarnação é grosseira para embotar o passado. E você não lembrar 3 coisas que acontecem conosco e não são legais. Não precisa esquecer. O que eu fiz para os outros, 2. O que os outros fizeram para mim, 3. O que eu fiz para mim mesmo. Esses 3 esquecimentos, eles precisam acontecer para que eu me liberte. Me liberte. Então, hoje, na condição espiritual que nós temos, o ideal é que a gente não tenha essas vivências, essas lembranças dessas vivências. Não nos ajuda a lembrar de todas essas coisas. Não ajuda. Eu, portanto, preciso necessariamente ter um corpo grosseiro para não lembrar. O nosso comprometimento é tão grande que lembrar não ajuda muito. Lá para frente, lembrar vai ajudar. Hoje, não é legal lembrar. Então, qual é o resultado dessa coisa? Ele vai visitá-la, fica 3 dias ali com ela, e ele, então, o irmão Marinho diz para Elvídio, você vai voltar e vai mudar a sua vida. E você vai se dedicar a todas as pessoas. Aí vem a grande mudança. Você não vai se dedicar só aos seus familiares. Você vai se dedicar aos seus servos, aos seus empregados, seus trabalhadores. Você vai alargar a sua vida e vai ver todo mundo como seu irmão. Você não vai fazer mais o que você fazia. E se eu fizer isso, eu encontro minha filha? Quem sabe? Se você fizer isso bem feitinho, você não consegue encontrar sua filha. Ela estava jogando com ele, porque ele voltando uma segunda vez, tendo feito a mudança, ela poderia dizer, muito bem, pai, o senhor fez tudo certo, sou eu. Aí tira o capuz, né, e se mostra para ele. Puxa vida. Ele diz, tá bom. A coisa que eu mais quero na vida é ver minha filha. Eu faria qualquer coisa para vê-la. Qualquer coisa. E é isso que vai acontecer. Ele vai voltar para casa e já estava doente, muito doente, mas ele volta e começa a fazer essa mudança. Ele muda, sabe? Ele muda. Ele pega a propriedade que ele tinha e ele refaz. Ele doa os bens que ele tem, ele se desapega das coisas. Todas as orientações que o irmão Marinho disse a ele e era para ele fazer, ele vai fazer. Ele vai seguir todas as orientações. E depois de 1 ano, ele está muito doente. À beira da morte. Ele sente que vai morrer. E ele diz, eu vou morrer. Mas eu queria ver aquele homem extraordinário mais uma vez. Os seus familiares dizem, o senhor não tem condição de viajar. O senhor está muito doente. Não existe condição de o senhor viajar. O senhor não suporta uma viagem. Não, tem que ir.
Eu preciso falar para o irmão Marinho que eu fiz tudo que ele pediu, eu mudei, eu me transformei, eu tenho... O senhor não dá conta, vai morrer no caminho. Não importa, eu quero ir. E aí os familiares dizem o seguinte para ele, bom, no caso é o genro e a filha, né? Euvídia e o marido dela. Eles então dizem, não, o senhor então se for viajar, o senhor vai ter que levar alguém para lhe tutelar na viagem. O senhor não dá conta. E ele faz a viagem trazendo 2 servos com ele. Esses 2 servos saem acompanhando Euvídio e Lúcio na viagem, com ordens expressas de, se for o caso, já se ele morrer, já tratar do enterro dele, porque não tem condição, ele não, talvez nem voltasse. Então, os servos vão para essa viagem e ele empreende marcha na direção de Alexandria. Só que, diferente da outra vez, Euvídio Lúcio não vai como um viajante. Da outra vez ele foi como um viajante. Agora ele vai como um enfermo. Ele vai numa cama. Ele vai deitado entre a vida e a morte, viajando para chegar em Alexandria, para dizer para o irmão Marinho que ele mudou. E assim ele vai. No caminho, já se acha que ele vai morrer antes de chegar no horto. Ele não tem condição de chegar, não tem condição, ele está muito ruim, a situação dele está péssima. Não vai, ele vai morrer antes, vai morrer. Mas, surpreendentemente, o sujeito consegue chegar no horto. Mas quando ele chega no horto, ele já está no abatimento extremo que uma pessoa pode ter. Ele já está, como se diria em Rondônia, só a capa da gaita. Já não tem mais jeito de nada, mas já tá nos estertores, já está muito ruim. E aí ele conta para o irmão Marinho tudo que ele fez. Entre os suspiros, do cansaço, dos estertores da morte, ele diz: eu fiz tudo que o Senhor pediu. Gente, quem não chora nessa hora não chora em lugar nenhum. Ele diz: eu fiz tudo que você pediu. Eu dividi meus bens, eu mudei minha forma de lidar com as pessoas. Eu fiz todas as transformações, todas. E apesar de ter feito todas as mudanças que você pediu, eu não consegui encontrar minha filha. Eu não achei minha filha. O que mais eu preciso fazer para que eu possa rever Célia? Eu preciso demais pedir a ela perdão por tudo aquilo que eu lhe fiz. E aí, quando ele termina esse relato, a respiração dele começa a ficar mais puxada e Célia sente que o pai vai desencarnar. Então, o que ela faz? Ela entra num cômodo dentro da choupana humilde que ela vivia, tira as roupas de irmão Marinho. Ai, gente, só para acabar qualquer um. Ela tira as roupas do irmão Marinho, veste o vestido que ela estava no dia, aquela túnica. Ele tinha dado para ela uma túnica. Ela veste a túnica que o pai tinha trazido de viagem, coloca a pérola no pescoço e sai do cubículo e encontra o pai agonizando. O pai está numa situação tão difícil que não consegue falar. Mas ela se mostra para ele e diz: o senhor encontrou sua filha, sim? Eu estou aqui, meu pai. O irmão Marinho sou eu. O irmão Marinho é a sua filha Célia. E eu quero lhe dizer que o senhor não precisa ter nenhum remorso, porque eu lhe amo profundamente. Não guardo mágoa daquilo que o senhor me fez. Nada. E o irmão, o Euvídio Lúcio, vendo ela falar, vendo a filha diante dele, não consegue falar nada, as lágrimas começam a descer e ele não consegue dar uma palavra. A única coisa que ele consegue fazer é estender os braços na direção da filha. E ele, então, desencarna
nos braços dela. Ele se encarna ali. Os servos tinham ordens para providenciar o seu sepultamento. E a partir da morte de Elvídio, a própria Célia começa a adoecer. É como se aquela experiência do encontro dela com o pai fosse extremamente profunda. Ela já tinha tido, na primeira vez que encontrou com o pai, a visita da mãe. O avô, Quinéas Lúcio, levou a mãe para que ela visse. Ela encontra Alba Lucínia. Alba beija as mãos da filha em gratidão por tudo que ela fez. E aí, Célia não tem mais forças para resistir ao adoecimento que toma conta dela. Ela fica muito doente. Muito doente. E a comunidade vai até o mosteiro para dizer: o irmão Marinho está morrendo, ele vai morrer. E no tempo que ela está no horto, que é um tempo já de 10 anos que ela está lá fora, ela já consagrou a sua posição. O próprio pai Epifânio, com toda a dureza de coração dele, já estava reconhecendo o valor que Célia tinha, que o irmão Marinho possuía. E mesmo não gostando muito, tendo aquelas diferenças que ele tinha, ele abre as portas do mosteiro para que ela entre. O mosteiro é aberto para a comunidade pela primeira vez. Nunca a comunidade tinha podido entrar ali. As portas são abertas e a comunidade vem para vê-la no leito de morte. Célia está agonizando dentro do mosteiro. E na hora que ela está nesse estado, ela chama o pai Epifânio e ela pede perdão a ele se ela o ofendeu de alguma forma. Em vez dele pedir perdão a ela, é ela que pede perdão a ele. Pai Epifânio fica totalmente desconcertado, porque verdadeiramente irmão Marinho nunca fez nada que ofendesse o pai Epifânio. Ele não sabe nem o que dizer. Ele fica extremamente incomodado e ela pede que permitam que as crianças entrem. Ela tinha criado uma escola e ela ensinava às crianças muitas coisas e ela ensinava música também para elas. E havia uma música chamada Hino ao Entardecer. Ela pede que as crianças entrem para cantar para ela o hino ao entardecer. Todo o mosteiro assiste aquele momento terrível das crianças cantando para alguém no leito de morte, que poderia ter tido uma história totalmente diferente, mas o pai Epifânio, pela sua dificuldade, não conseguiu permitir com que ela vivesse dentro do mosteiro. Uma das crianças veio reclamar com Célia, agonizando, dizendo que ela havia plantado umas roseiras, mas que o pai Epifânio tinha reclamado e tinha mandado que ela não cultivasse as roseiras onde ela estava, que cultivasse no outro canto. E Célia, ao invés de criticar o pai Epifânio, disse: pai Epifânio está certo.
Mas você vai fazer o seguinte, você vai plantar as roseiras aonde ele disse que era para colocar. E quando as roseiras florirem, a primeira rosa que nascer, você vai ofertar ao Pai Epifânio. Percebe a grandiosidade desse espírito? A grandeza que esta mulher tinha. Célia então desencarna. E os seus amados participam do seu retorno ao mundo espiritual. E é muito interessante que a obra cita que os seus pais, Elvídio Lúcius, Alba Lucínia, o seu avô, que daí os Lúcius, Nestório, Atéria, a mulher que a prejudicou, Lécio Munácio, o antigo irmão Marinho que a acolheu, e Ciro, aquele que foi seu amor e que por 2 vezes reencarnou perto dela, recepcionam Célia no seu desencarne. E quando ela desencarna, o monastério todo fica profundamente chocado com a desencarnação do irmão Marinho, porque ele era muito querido. Os monges, então, vão preparar o corpo para que ele seja sepultado. E vem a grande descoberta. O irmão Marinho era uma mulher. Era uma mulher. Ele nunca poderia ter sido o pai do filho de Brunehilda, mas ele nunca se defendeu. Nunca se defendeu. A comunidade fica chocada com o que acontece e o pai Epifânio manda chamar Brunehilda e seu pai, Menênio Túlio. Quando Brunehilda tem a notícia de que o irmão Marinho, por quem ela fora apaixonada e a quem ela prejudicou tanto, dizendo que era o pai do seu filho, quando ela sabe que este irmão Marinho era uma mulher, ela começa a gargalhar e enlouquece. Ela enlouquece. E então, no plano espiritual, Célia é chamada para um plano mais alto. Ela não fica junto com seu pai, sua mãe e os outros. Pela história que ela tem, ela não fica nesse mesmo patamar. Ela é convidada a subir para um plano superior a esse, de onde ela velaria pelo sucesso, pelo progresso de todos os demais. Ela assume uma função de tutora de todo o seu grupo familiar. Existem algumas pessoas que falam que Alcione, no livro Renúncia, é a reencarnação de Célia. O livro Amor e Sabedoria de Emmanuel traz até uma tabela com quem era e quem é na encarnação seguinte. Ela vai desencarnar e, depois disso, no mundo espiritual, é feita uma reunião para tentar organizar o que vai acontecer com os envolvidos na história que aconteceu. Nós temos alguns personagens que vão para regiões de muito sofrimento. São eles: Lólio Úrbico, o esposo de Cláudia Sabina, o prefeito de Roma, o assediador de Alba Lucínia. Ele não vai ficar bem. Também não fica bem, do outro lado, Cláudia Sabina, a grande articuladora das maldades da trama. Também não fica bem. Não fica bem o pai de Alba Lucínia, Fábio Cornélio, aquele que acolheu Silano como sendo seu filho adotivo e que depois mandou matar Cláudia Sabina.
Ele tinha virtudes, mas tinha também suas quedas, e ele não fica bem. Silano Plátios, que era o filho de Fábio Cornélios, que era o filho legítimo de Cláudia Sabina, assassino da própria mãe, e que tentou assassinar o pai adotivo, também não fica bem. São entidades que vão para regiões de sombras. Euvídio Lúcius e os seus familiares, e mais Ciro, que não é da família, mas Euvídio, Célia, Alba, Lucinha e Ciro se reúnem para refazimento futuro. Nestório e Policarpo, que era o pregador cristão naquela época, continuam trabalhando para ajudar os espíritos sofredores, enquanto que Célia, de maneira diferenciada, vai para um lugar bem mais elevado para continuar a sua tarefa de educação. E o finalzinho do livro fala do planejamento para o retorno futuro. Numa próxima existência, é feito um planejamento em que Quinéios Lúcius, o avô de Célia, vai receber como filhas Cláudia Sabina, a prejudicadora da sua própria filha, e a Téria, que também prejudicara a sua filha. As duas prejudicadoras de Alba Lucinha serão as filhas de Quinéios Lúcius. Ele vai recebê-las. Elas estão muito ruins no mundo espiritual. Cláudia Sabina pior do que a Téria. Cláudia Sabina está péssima. Ela, inclusive, enlouqueceu enquanto em vida. Então, Cláudia Sabina vai ser filha de Quinéios Lúcius. E, realmente, no livro Renúncia, Quinéios Lúcius vai ser um outro personagem que vai receber Susana como sua filha, e ele é, na verdade, o pai dela, de Cláudia Sabina, será Susana, na próxima, se ele realmente é a sequência, é o livro Renúncia. Euvídio Lúcius, segundo diz, estará ao lado de Alba Lucínia. Eles se amam e estarão juntos para consolidar afetos numa nova encarnação, juntos. No livro Renúncia, Alba Lucínia é a mãe de Alcione e Euvídio o pai de Alcione. Os dois realmente se casam, se amam, mas a trama promovida por Susana, a mesma Cláudia Sabina que não teve êxito da primeira vez, ela vai ter êxito agora, separando o casal. Também é dito que Policarpo e Lécio Munácio já teriam reencarnado, ou seja, o primeiro irmão Marinho e Policarpo, o pregador cristão, que faltou, que não pôde fazer a reunião que foi conduzida por Nestório naquela reunião lá da primeira live, vão ser trabalhados em outros ambientes, porque já estariam reencarnados. Existe também a presença de outros personagens que vão ser naturalmente chamados ao reajuste, como, por exemplo, Plotina, a médium que havia sido a articuladora das maldades. Temos também a figura de Júlia Spinter, que é a esposa de Fábio Cornélio. Eles dois vão agora reencarnar, dando a Silano um apoio novo. Eles eram os pais adotivos e se comprometem a uma nova história ao lado do filho adotivo. Lólio Úrbico, aquele que era o assediador de Alba Lucínia, casado com Cláudia Sabina, deverá ser acolhido por Euvídio Lúcius e Alba Lucínia. O pretenso infelicitador do casal renascerá perto deles, talvez numa condição de filho. Eles estão discutindo, fazendo esse debate, mas Célia não está na reunião. Célia se desembaraçou das necessidades em função do avanço que ela fez. Os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Então, nessa reunião do plano espiritual, fala que eles estão reunidos, decidindo junto com os mentores, e do mais alto, Célia irradia uma energia que envolve a todos no final desta reunião, e as emoções são tão profundas
que Alba Lucínia, tão prejudicada por Cláudia Sabina, que mandou plantar a criança no seu leito, que justificou a expulsão de sua filha, que amargurou a sua existência e que justificou depois o seu mal súbito, Alba Lucínia perdoa Cláudia Sabina. E elas certamente poderão ter uma possibilidade de reencontro numa nova existência. Se o livro Renúncia for esse, uma é Susana e a outra Margarida, a mãe de Alcione, que realmente possui um relacionamento entre elas duas, porque elas se relacionam disputando o mesmo homem, que é Cirilo, o pai de Alcione. E dessa maneira, o nosso livro termina, deixando a lição desse espírito incrível chamado Célia, que é realmente uma experiência inesquecível. Eu, quando li esse livro a primeira vez, eu ainda era acadêmico. Eu fazia estágio de engenharia numa estação que ficava no meio do mato. Então eu tinha que ficar à noite tomando conta da estação para medir o ruído que acontecia. Era uma estação que media ruído atmosférico. Eu sou engenheiro eletrônico. E aí eu tinha que passar a noite em claro, vigiando a estação dos ruídos que aconteciam, qualquer problema que teria. Então eu era obrigado a ficar acordado, então eu ficava lendo. Eu li muitos romances espíritas, muito livro espírita, não só romance, nesse período. E tinha um cara que era o vigia da estação, que ficava lá. Na época que eu estava lendo esse livro, eu chorava tanto, eu soluçava lendo esse livro. E o vigia ficava de fora assim, me olhando, ele me olhava, não falava uma palavra. E eu lá dentro da estação, aos prantos, fazendo... eu lia que eu não conseguia me controlar. Essa história realmente ela é muito emocionante. Célia é indiscutivelmente um espírito muito superior do que nós. Se ela for realmente Alcione, aí a gente entende por que Alcione toca tanto a nós, por que Célia mexe tanto com as nossas vidas. Nós temos 2 perguntas para trabalhar. Quer que eu leia a pergunta? Muito bom. A pergunta de Cássio: como pode supostamente Alba ficar grávida, ter um filho e ninguém perceber, sendo que seu marido, assim que chegou de viagem com o imperador, deixou um servo descarregando as mercadorias no porto? E ainda deu para ela a pérola. E foi ver a família. Neste dia deu até uma pérola para a Célia. Então, as vestes que as matronas usavam, elas poderiam ter a possibilidade de esconder uma gestação. Além do que, existem algumas mulheres que fazem gestação muito pequena. É provável que, em função das circunstâncias que se tem, que se tivesse uma gravidez que não foi percebida. Eu mesmo tive uma experiência não de gravidez, mas semelhante a essa, que eu tive uma aluna que, quando foi na hora da prova, ela faltou. Aí eu disse, por que ela faltou? Ela faltou porque ela teve um filho. Eu digo, o quê? Como? Aí eu achei que ela estava mentindo, e aí eu fui na faculdade e peguei o endereço dela, eu fui bater na casa dela, tirando uma onda de que eu fui visitar a criança, eu queria saber se ela estava mentindo. E realmente ela tinha tido uma criança. Os pais não sabiam, e ela disse, professor, eu menstruei até o último mês. Eu menstruei e estava grávida. Só que como ela era mais gordinha, ela não percebeu a gravidez dela. Então, assim, esse caso, ele não é impossível, não é uma coisa tão comum, né? Eu conheci uma moça também que ela ficou grávida e ela não queria que ninguém soubesse. Ela passou a usar umas batas e apertava. Ela comprou uns coletes, umas coisas, e ela apertava a gestação. E quando foi no dia de ter a criança, ela só chegou e disse, olha, eu vou para o hospital e vou ter. E aí já estava nascida, não teve jeito. Eu conheço essas 2 histórias. Então, embora não seja tão comum, não é assim tão inverossímil que alguém possa ter ficado grávido sem que ninguém percebesse. Não é usual,
mas também não é impossível. Certo. A próxima pergunta da Patrícia acho tão difícil compreender tanta injustiça que Célia passou sem se defender. Como podemos inserir esses ensinamentos em nossas vidas atuais? Veja que o padrão que Célia apresenta é um padrão superior ao nosso planeta, tanto que quando ela desencarna, ela nem vai para um mundo espiritual bom, ela vai para uma região imensamente superior. Por quê? Porque ela não se ofende com as questões que estão sendo apresentadas. Diferente de nós, que de repente, na condição esperada para um planeta de provas e expiações, nós tenhamos uma reação diferente e até consigamos ficar bem no mundo espiritual. Porque Euvídio Lúcio cometeu uma série de equívocos, não é? Não cometeu, mas ele ficou bem. Ele não ficou mal. Então, o fato de nós termos escorregões na nossa existência não nos determina a irmos para um local horrível, sombrio, tenebroso, horroroso. Não. Às vezes a gente comete um equívoco, mas no conjunto da obra, você tem muita coisa boa que você realizou. Quantos de nós temos equívocos, mas mesmo tendo equívocos, a gente conseguiu se reorganizar? Ou vocês acham que Eurípides Barçanufo nunca fez uma bobagem? Que Bezerra de Menezes nunca fez nada? Só que no conjunto da obra, na vida, quando você olha, não, realmente, ele se aborreceu aqui, ele ficou com raiva de fulano ali, ele tomou essa atitude impensada, mas no conjunto da obra, isso não é relevante. Isso não é relevante. Não posso pensar que essas pessoas viveram a existência sem nunca ter cometido nenhum tipo de equívoco. Nós seriam perfeitos, e não são perfeitos. Então, o que se espera no padrão evolutivo da Terra nem é o comportamento que Célia apresenta. Ela está além da Terra, tanto que ela fica do mais alto acompanhando a reunião sem a necessidade de vir, porque a condição de entendimento da dor é tão profunda que ela se assemelha muito à postura que o Cristo toma quando diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando interrogado por Pilatos, ele não se defende. E Pilatos diz: Tu não te defendes? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Por que tu não te defendes? E o Cristo diz: Nenhum poder terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Então, esta compreensão de que, sim, existe uma movimentação do mundo espiritual a nosso favor e que eu não preciso buscar pelo justiçamento, porque a própria vida tem seus mecanismos na lei de causa e efeito, é uma circunstância que não é para qualquer espírito. Existirão espíritos que terão, sim, plenas condições de suportarem esses golpes. Outros de nós não. E aí, Patrícia, em vez de a gente ficar aflito com isso, a gente deve dizer assim: eu quero pelo menos chegar num padrão aceitável. Eu não preciso chegar nesse padrão agora, até porque a gente não tem grandeza para isso. Vamos procurar aquilo que nos é mais próximo da nossa condição humana, vencer a nossa pequenez e caminharmos serenamente na marcha do progresso. Célia, certamente, já teria passado por todas essas coisas. E como eu havia comentado na live anterior, Plotina diz: os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque para eles o sofrimento não é como para nós. O que é o sofrimento para eles não é como para nós? Ela não sente o sofrimento. Mas é uma injustiça, é um absurdo. Não sente o sofrimento como nós. Então, a submissão à vontade de Deus, o entendimento de que as coisas espirituais são mais importantes, nos escapa aos sentidos. E a gente tem dificuldade, às vezes, de entender. Por ora, não é isso que se deseja dos humanos num planeta de provas e expiações em transição para a regeneração. Mas que a gente realmente lute contra as nossas imperfeições e seja bom no limite das nossas possibilidades, sem almejar a condição dos anjos. Sandra Maria Borges da Silva.
Ah, professor Elahá, quero mais assim. Você contando a história dessas obras maravilhosas, qual a próxima? Então, gente, a gente ainda vai conversar com ela a respeito, por causa das conexões, né, que a obra, no caso, 50 anos depois faz, a gente vai ver qual vai ser no ano que vem, né? Aí a gente fala É, para vocês oportunamente, tá bom? nós temos, na sequência histórica, Ave Cristo, que é a sequência em termos históricos, né? E se os personagens forem os mesmos, aí seria a renúncia. A gente Mas poder. Ave Cristo o A 2000, os 50 anos depois não tem personagens comuns, né? Só o Basílio. Entendi. Então a Basílio é a gente reencarnação de Nestório, que é a reencarnação de Públio. entendi. Ah, vamos ver qual vai ser o mais adequado e a gente fala oportunamente para vocês. É No o que o livro professor Ave decidir. Cristo está Bezerra de Menezes e está Eurípides Barçanufo. Tá? Nossa, novos personagens, certo? Tá bom. A gente vai ver direitinho e a gente vai divulgando, porque a ideia aqui do nosso EJE é a gente estar tendo um livro por ano, então a gente vai divulgando, a gente vai ter tempo agora para divulgar. Ai, Suzy Caetano, boa noite a todos. Boa noite, Suzy. Seja bem-vinda. Queremos agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco no chat ou aqui presencialmente, né? A professora Elahá que veio aqui nos dar a sua aula e mas dividir a sua emoção, né? A coisa mais é, bacana é a emoção que você fala, a olha, história com o essa Paulo. emoção toda. Gente, se eu soubesse que a Carol e o Paulo estavam aí na live, eu tinha chamado os dois para dividir comigo. Eles são experts em Paulo em 50 anos depois. É mesmo? Carol, a heroína predileta de Carol é Célia. E Paulo é especialista em 50 anos depois. Eu não vi os dois na live, porque eu estou fazendo a live pelo celular, porque o meu Uhum. celular, meu computador está meio rebelde com relação à câmera, então eu uso o celular para fazer, né? Então, Tá, tá certo. Vamos ver, então. Na próxima, então, aproveita e fala para os experts virem também, que a gente aí fica nós temos um contente. ano para pensar, né? Isso, Um ano para isso. pensar. Tá certo. Queria agradecer muito, professor, sempre essa Poxa, disposição, estar aqui com a gente, é muito bom sempre. É uma oportunidade que a gente guarda no coração e a gente fica esperando a cada ano o novo momento em que estaremos juntos. É muito bem-vindo. E quando vier no Rio de Janeiro, venha conhecer nossa casa, sem ah, sombra de dúvida. É uma casa tá pequenininha, bom. mas ela é enorme. Não, eu gosto de casa pequena. Tá ótimo. Queria agradecer a todos aqui que estão na sala, no grupo do EJE, que caiu uma chuva aqui no Rio de Janeiro, mas não espantou as pessoas de virem. Queria agradecer. Queria agradecer a todos do Seara Fraterna que disponibilizaram aqui toda a infraestrutura para a gente estar conseguindo fazer essa transmissão. Queria agradecer a todos do chat que participaram, de todas as regiões do país e fora do país também, que estão ali comentando, estão acompanhando. Queria agradecer e dizer que são todos sempre muito bem-vindos aqui.